No Brasil, estima-se que 4% da população, cerca de 7,6 milhões de pessoas, são veganos. Vegano é um estilo de vida onde não se consome ou utiliza nada de origem animal. Estudos destacam que 28% da população brasileira procura não consumir carne, mas sem orientação de um profissional, no caso um nutricionista, pode gerar riscos à saúde. Nossa equipe entrevistou o fisiculturista Felipe do Carmo. Entenda agora como foi a adaptação do atleta ao estilo de vida vegano. Oi gente, meu nome é Felipe Garcia do Carmo, mais conhecido como Fefeu. Em março de 2015 eu fui campeão numa categoria no fisiculturismo, competi com 8 atletas, sendo 2 apenas veganos. No começo a minha transição foi um pouco questionada por muitas pessoas, inclusive por mim mesmo. Eu sofri algum certo preconceito, porque até na época eu também tinha esse preconceito, né, que tinha que se comer carne, ovos e peito de frango para ganhar massa muscular. Eu comia 1 kg de peito de frango por dia e 30 claras de ovos. Eu simplesmente decidi mudar por questão animal, por respeito aos animais. Como que foi essa transição? Eu fiquei fraco no início porque eu não sabia o que comer. Eu fiz tudo na louca, não procurei um profissional de nutrição. Então eu acabei sofrendo. Eu perdi massa muscular durante 1 mês. Eu perdi massa muscular, eu senti fraqueza durante o treino. Passou esse 1 mês que eu fiquei fraco, eu procurei um médico da empresa que eu trabalhava. E ele comentou comigo que não, Fefeu, você tem que comer arroz, feijão, você tem que comer lentilha, você tem que comer grão de bico, tudo alimentos que eu não comia antes. E eu comecei a introduzir esses alimentos e comecei a perceber os resultados. E 1 ano depois eu fui campeão como vegano. Estou aqui com a professora Bettina Schmidt para esclarecer algumas dúvidas sobre a alimentação vegana e reforçar a importância do acompanhamento nutricional. Professora Bettina, no caso, o atleta que adapta uma alimentação vegana, ele pode se desenvolver assim como um atleta que consome carne? Ou tem algum prejuízo? Então, sempre é importante a gente entender que tipo de atleta é esse, que modalidade esportiva ele está praticando. Né? Como você mesmo falou, qualquer atleta vai ter que estar sob orientação de um nutricionista, que é quem pode melhor indicar a dieta para ele. Mas, por exemplo, se a gente pegar um fisiculturista, como é o caso do rapaz do vídeo apresentado anteriormente, né? Claro que uma dieta com alimentos de origem animal talvez facilite um pouco esse ganho de massa, mas não que uma dieta vegana seja impeditivo, uma vez que a gente vê que ele consegue ganhar massa com a dieta vegana. Qual é a dificuldade da dieta vegana? Você tem alimentos fonte de proteína, só que são alimentos fonte de fibra e fonte de água também. Então são alimentos que têm um volume muito grande, né? Então para você conseguir consumir esses alimentos, você talvez tenha mais dificuldade do que, por exemplo, se pegar um pedaço de carne ou uma clara de ovo, né? Onde rapidamente você consegue atingir uma determinada recomendação de aminoácidos essenciais e de proteína de alto valor biológico. Agora, se pegar outra modalidade esportiva, como por exemplo os maratonistas, né, o pessoal que faz corrida de 21, 42 quilômetros, que precisam de uma grande quantidade de carboidrato, a dieta vegana ela já é mais amiga, né, desse tipo de atleta. Então, eu acho que para te responder bem, é a gente sempre olhar quem é esse atleta, que modalidade esportiva que ele está fazendo e, claro, né, como é que é o treinamento dele, qual é a motivação dele, porque não é somente a alimentação que dá o resultado para o atleta. Qual seria a diferença entre os hábitos alimentares do vegano e do vegetariano? A principal diferença é que na dieta vegetariana ainda se aceita, se consome alguns produtos de origem animal, como por exemplo o ovo, o leite e o mel de abelha, por exemplo. Né? Os veganos não só não consomem o mel, o ovo, o leite, como eles também têm uma preocupação com outros produtos que não alimentares. Né? Então, geralmente não consomem produtos de origem animal, não consomem produtos que foram testados em animais por meio de pesquisa científica. Então, eu acho que a grande diferença a gente poderia pontuar por aí. Senhora, quais seriam os alimentos consumidos no estilo de vida vegano? E no caso, há uma sobrecarga na ingestão de carboidratos? A maioria das pessoas acredita que sim, né? Sim. Então, para um vegano ter uma boa nutrição, como falamos antes, ele vai precisar de uma orientação, menos que ele estude muito sobre o assunto. Geralmente os veganos são muito estudiosos, né? Mas ele pode comer basicamente frutas, hortaliças, leguminosas, frutos oleaginosos como as amêndoas, as castanhas, né? As farinhas, a farinha
de trigo, a farinha de centeio, né? Então, algumas preparações, por exemplo, o hambúrguer de lentilha, que a gente está mostrando no programa hoje, a tapioca, as combinações de hortaliças com frutas, são algumas possibilidades, né, dentro da dieta vegana. É claro, né, que se a gente olhar para esse padrão de alimento, eles geralmente têm uma quantidade de carboidrato alta. É regra o vegano consumir mais carboidrato do que a necessidade? Não, não é regra, mas ele vai ter que ser muito bem orientado para conseguir buscar as quantidades de proteína que a gente recomenda na nutrição clássica, né? Então, poderá haver uma sobrecarga de consumo de carboidrato, né? Então, se ele não estiver bem orientado e não souber fazer a escolha dos seus alimentos, isso pode gerar um dano à saúde ou não. Se for um praticante de atividade física, por exemplo, ele consegue utilizar e precisa até dessa quantidade de carboidrato, né? Geralmente são carboidratos de origem de qualidade, então com muita fibra, carboidratos complexos. Agora, se esse indivíduo consumir em termos de caloria uma quantidade maior, né, mais caloria, mesmo em carboidratos saudáveis, do que ele necessita diariamente, ele pode ganhar um pouquinho de peso e com ganho de peso ele pode desenvolver todas as doenças que se associam à obesidade, como a diabetes, a hipertensão. Isso não só os veganos, como os praticantes de qualquer tipo de dieta, né? Então, o importante é que haja um equilíbrio e a supervisão. Quais tipos de carência o indivíduo pode desenvolver se adotar uma alimentação vegana sem um acompanhamento nutricional? Tem algumas carências importantes. Eu acho que a maior preocupação é com a vitamina B12, né, que geralmente é uma vitamina que a gente encontra em alimentos de origem animal. Todo vegano desenvolve a carência? Não. Existem veganos que são acompanhados há anos por nutricionistas e quando a gente faz os exames bioquímicos deles, a gente não vê carência de vitamina B12, mas muitos precisam ser suplementados. Outros minerais que a gente pode detalhar aqui é o ferro, o cálcio, a vitamina A. Então, isso tudo vai depender da variedade de alimentos que o praticante da dieta vegana buscar. Uma questão importante é que na dieta vegana, por se ter muita quantidade de fibra quando a gente ingere, a fibra é um super amigo do ser humano, porém, ela pode acabar dificultando um pouquinho a absorção de alguns micronutrientes, né? Então, em função disso é que a gente, não que as hortaliças e as frutas não sejam fontes de micronutrientes importantes, mas a presença de fibra pode, às vezes, dificultar um pouquinho essa bioacessibilidade, né? Então, a importância é uma variedade de alimentos, né? Buscar alimentos de diversas fontes e controlar, junto com um profissional da saúde, né? Por exames bioquímicos, as taxas, né? De micronutrientes. Um outro macronutriente que é importante da gente observar na dieta vegana é a proteína, né? Na verdade, o vegano não tem nem tanta dificuldade de atingir o consumo de proteína quando ele é bem orientado, mas a gente sempre se preocupa com o consumo de aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente encontra nos alimentos de origem animal. Às vezes você come uma clara de ovo e rapidamente você consegue praticamente todos os aminoácidos essenciais. Na alimentação vegana é diferente, você vai precisar buscar uma grande variedade de alimentos para conseguir atingir essa recomendação de aminoácidos essenciais. É possível, mas essa pessoa precisa estar bem orientada, não é uma dieta para se praticar sem estudo, sem orientação. Então o indivíduo ele não precisa suplementar, né? Acaba esse mito de que o estilo de vida vegano ele precisa de uma suplementação, né? Ele precisa realmente de um acompanhamento e de uma variedade de nutrientes e vitaminas e minerais e tudo isso. E a sobrecarga, não há sobrecarga nenhuma na questão de carboidratos, não é isso? Se bem orientado, não haverá. Agora, acontece muitas vezes, né, do vegano ou que não é bem orientado ou que tem uma preguiça de, às vezes, buscar alimentos diferentes, inventar receitas diferentes, dele ficar na mesmice que a gente fala, né, acabar optando sempre por um mesmo tipo de alimento e, consequentemente, exagerar no carboidrato, que não é um risco só da dieta vegana. Se a gente olhar para a nossa dieta tradicional, que é rica em produtos, por exemplo, derivados do leite, né? A gente consome iogurte, sorvete, pudim, flan, que a gente se engana que isso é fonte de proteína, né? Mas muitas vezes é fonte de carboidrato e a gente acaba exagerando também. Então, na verdade, qualquer dieta que o indivíduo escolha seguir, ele precisa estar orientado, porque é fácil a gente burlar e não conseguir atingir as recomendações de macronutrientes.
Obrigado, professora, pelos esclarecimentos. Acho que isso vai ajudar bastante as pessoas que estão na dúvida de adotar um novo método, estilo de vida, que as pessoas confundem muito vegetariano com vegano, mas acredito que isso realmente vai facilitar muito a vida de quem está na dúvida. Acredito que sim, eu acho que é uma dieta da moda, é algo que me parece estar com modismo, né? Mas quando bem instruído e bem orientado, o indivíduo tem tendência ao sucesso. Obrigado, professora. Nesse Mais Nutri, você aprendeu um pouco mais sobre o estilo de vida vegano, mas, por favor, não saia por aí restringindo alimentos. Então, para mais informações, acesse o blog da TV Uva e não deixe de conferir o nosso conteúdo exclusivo. Tchau e até o próximo programa.